Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo para mais uma videoaula de história e desta vez vamos falar sobre o governo de JK e as suas realizações. Lembrando a você aí do outro lado que JK foi o 21º presidente do Brasil e seu governo foi marcado, logicamente, por um amplo desenvolvimento econômico e industrial, além da construção de Brasília. Beleza? Então, simbora para o vídeo. Peço que você deixe o seu like aí no final do vídeo, já de imediato aqui para não esquecer. E se não for inscrito, já inscreva-se no canal, porque eu vou te entregar um bom conteúdo para que você possa ir muito bem em suas avaliações de história e também no vestibular, seja no ensino fundamental ou no ensino médio, combinado? Bom, feito isso e dito isto, o período do governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, ele foi eleito presidente do Brasil, né, nas eleições do ano de 1955. João Goulart foi o seu vice, lembrando que o João Goulart é conhecido como Jango, né? E então, no dia 31 de dezembro de 56, ele assumiu o governo e no dia 31, né, de janeiro de 61, passa o cargo para Jânio Quadros. Lembrando que Jânio Quadros depois vai, então, ali renunciar. Bom, quais foram as principais características ou realizações do governo de Juscelino Kubitschek, meu querido aluno, minha querida aluna? Bom, quais foram os fatos ocorridos neste período? Bom, primeiro de tudo, vamos lá, na sequência aqui. Plano de metas. No governo de JK, apresentou ao povo brasileiro, né, o seu plano de metas, ou seja, cujo lema era 50 em 5 anos. 50 em 5 anos. Pretendia, então, desenvolver aí o país no período de 50 anos em 5 anos, né, o plano consistia no que? Em investimento, ou seja, investir em áreas prioritárias para o desenvolvimento econômico, principalmente infraestrutura, ou seja, rodovias, hidrelétricas, aeroportos e também indústria. Beleza? Feito o plano de metas, agora vamos para o desenvolvimento industrial na era JK. Bom, foi na área do desenvolvimento industrial que JK, ou seja, Juscelino Kubitschek, teve êxito, porque ele abriu a economia para o capital internacional e, desta forma, atraiu o investimento de grandes empresas. Portanto, foi no governo de JK, assina aí para você, ou escreva aí, né, para você não esquecer, foi no governo de JK que entraram no país grandes montadoras de automóveis, como, por exemplo, Ford, Volkswagen, Willys e General Motors, não, ou seja, estas indústrias e suas filiais, né, se instalaram na região sudeste do Brasil, principalmente nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e ABC, Santo André, São Caetano e São Bernardo do Campo, ou seja, as oportunidades, né, de emprego então aumentaram muito nesta região, atraindo então trabalhadores de todo o Brasil. Então este fato fez aumentar o êxodo rural, né, que merece um outro vídeo para a gente falar apenas, única e exclusivamente, do significado do êxodo rural, ou seja, que é a saída do homem do campo para as cidades, né, e a migração de nordestinos e nortistas e suas regiões para as grandes cidades do Sudeste. Beleza? Bom, falamos então do plano de metas, do desenvolvimento industrial na área de JK. Agora vamos para a construção de Brasília e a nova capital federal. Bom, além do desenvolvimento do Sudeste, né, a região do Centro-Oeste também cresceu e atraiu um grande número de imigrantes, né, nordestino principalmente. Então a grande obra de JK, Juscelino Kubitschek, foi o que? A construção de Brasília, a nova capital do Brasil, com a transferência, né, da capital do Rio de Janeiro para Brasília. JK, meu caro, pretendia o quê? Desenvolver a região central do país e afastar do centro das decisões políticas de uma região densamente povoada, como é a região sudeste e principalmente o Rio de Janeiro, né, com a capital, né, oriundo de empréstimos internacionais. JK conseguiu realizar então e finalizar e inaugurar no dia 21 de abril do ano de 1960 a capital federal. Beleza? Vamos então para a confiabilidade no governo de JK. Bom, Juscelino Kubitschek, ele sim foi um hábil negociador político, né? Conseguiu então governar, estabelecendo aí boas relações com o Congresso Nacional. Qualquer governo precisa ter um bom contato com, né, o Congresso Nacional, porque só assim ele consegue governar. Bom, ele também fez acordos políticos com diversos movimentos políticos e sociais, mesmo sendo de oposição e ideais diferentes, né? JK conseguiu desta forma governar e possibilitou que uma administração com certa
estabilidade e condução do país. Lembrando a você, meu aluno, que JK estabeleceu então esses acordos políticos com representantes das elites rurais urbanas do Brasil, né? O partido do JK era o PSD, Partido Social Democrático, né? Que era muito representativo na zona rural, principalmente. Tinha também o apoio do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, pertencente ali então a Vargas, né? Vargas foi do PTB, que era muito influente na zona urbana. Depois de governabilidade, vamos para o balanço do governo de JK, ou seja, aspectos positivos e negativos, né? Para a gente fazer um resumo aqui do que foi o governo de JK. Bom, a política econômica desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, né, ela apresentou pontos positivos e negativos para o país. Quais foi? A entrada de multinacionais que gerou empregos, porém deixou o país mais dependente do capital externo, ou seja, os investimentos concentrados na industrialização deixou de lado a zona rural, prejudicando o trabalhador do campo e a produção agrícola. Portanto, o país ganha uma nova capital, porém a dívida externa contraída para esta obra aumentou de forma significativa. Portanto, a migração e o êxodo rural descontrolados fizeram aumentar o quê? A pobreza, a miséria e a violência nas grandes capitais do sudeste do país. Se por um lado você ganhou, por outro lado você acabou aí trazendo sérios problemas para as grandes cidades brasileiras, devido ao êxodo rural, que as cidades foram crescendo de forma desorganizada, e aí você tem o quê? O crescimento das favelas, ou seja, o país acaba tendo um número grande de pessoas saindo do campo, porém as cidades não têm estrutura o suficiente para poder receber essas pessoas. E até hoje a gente vê aí cidades capitais como Rio, São Paulo, que ainda não conseguiram resolver esse grave problema, né, da miséria, da pobreza, da violência. E é isso. Este foi um breve resumo da história do governo de JK, o balanço do governo, governabilidade, construção de Brasília, né, o desenvolvimento industrial de JK, o plano de metas 50 anos e 5, as principais realizações, características e fatos ocorridos do governo JK. Se este conteúdo foi relevante para você, a única coisa que eu peço é deixe um like para que o YouTube entenda a relevância deste conteúdo na área de educação, porque você veio aqui para aprender algo sobre a história do seu país, o país que pariu você e você também. Bom, é isso aí. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, faça os comentários aqui embaixo. Procuro melhorar na próxima aula. Não esqueça.